Boa noite, gente. Nós estamos hoje na nossa penúltima mensagem no Palestra Bíblica sobre o sopro de Deus. Nós estamos no momento onde nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Nós já vimos várias funções ou várias obras que o Espírito Santo realiza na nossa vida e no mundo. E hoje não será diferente, nós vamos ver uma dessas ações do Espírito Santo. Hoje o nosso tema é que o Espírito é essa verdade que revela. Verdade que revela. Quando nós nos propomos a falar sobre a verdade, nós, invariavelmente, no tempo em que a gente vive, falamos de um tema extremamente controverso. É muito difícil de se falar hoje sobre esse tema verdade, principalmente quando a proposta é se falar contra uma ideia que se estabeleceu em nosso tempo de que não há mais uma verdade absoluta. Ninguém pode mais, sem ser criticado, rogar para si uma opinião que seja a verdade, dizendo, não, eu acredito de fato que a verdade e a única verdade seja essa. É aceitável sim que cada um de nós tenha a sua verdade pessoal, essa é a minha verdade, mas que pode ser diferente da sua, que pode ser diferente da dele, e cada um constrói a sua própria verdade, como se a gente estivesse num grande supermercado e a gente fosse andando nas fileiras, é preenchido com diversas coisas. A gente gosta de uma coisinha aqui, acha que aquilo é verdade, coloca no nosso carrinho, acha uma outra coisa aqui que também acredita que é verdade, coloca mais um pouquinho no nosso carrinho, e a gente vai enchendo o nosso carrinho de opiniões, de verdades, até que então a gente forma ali a nossa refeição, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos preenche, com a verdade singular e particular, subjetiva de cada um. E quando a gente fala sobre essa verdade, e uma verdade que pode ser a mesma, minha e a sua, e para muita gente, a gente corre o risco de fugir um pouquinho daquilo que a gente se chama de politicamente correto. Mas mesmo correndo esse risco, eu quero começar a conversar com você sobre isso. Há um termo que a gente ouve falar por aí, que se chama modernidade líquida. Esse termo explica um pouquinho do tempo em que a gente vive. Muitos chamam esse tempo de pós-modernidade, ou a crise da modernidade, ou algo parecido. Esse é um conceito e um tema muito discutido no meio acadêmico e muito polêmico, se na verdade existe ou não esse tempo pós-moderno, e quais são essas características. É um tema complicado, mas existe um sociólogo polonês que colocou esse nome aqui, nesse tempo. E eu acho que é muito interessante, você já deve ter visto algum livro dele aí nas livrarias. Então, todo título que você vê aí, amor líquido, verdade líquida, modernidade líquida, tudo que é líquido, né? Ele tem uma série de livros e todos eles com esses conceitos, ele estabelece ali um conceito para o livro líquido, né? Alguma coisa líquida. E o que ele está chamando sobre essa questão de liquidez? O líquido é algo que se amolda facilmente ao seu recipiente, não é verdade? Né? Se você quer que a água fique ali num formato quadrado, é só você colocar num recipiente ali quadrado. Se você colocar água ou algum outro líquido num recipiente redondo, ele vai ficar redondo. E assim é o tempo em que a gente vive, segundo o Zygmunt Bauman, que é esse sociólogo. Ele diz que o nosso tempo é assim um líquido, e cada um vai se amoldando ao seu contexto, à sua vida e às suas particularidades. E o nosso tempo é esse, os conceitos e as verdades vão se amoldando com muita facilidade, vão mudando com muita facilidade. Eu separei aqui uma frase, além da foto bonita dele aí, ó como ele é um velhinho simpático, né? Ele parece aquele dos Simpsons, né? Como é que é o nome dele? O dono da fábrica lá? Sr. Burns, não parece um pouquinho? Né? Então o Zygmunt Bauman, ele diz assim: descrições de líquidos são fotos instantâneas que precisam ser datadas. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Que toda definição
que a gente vai colocar sobre alguma coisa, ela é uma fotografia instantânea, ou seja, ela serve para aquele momento ali. Precisa-se datar essa foto, precisa-se datar esse conceito. Ou seja, hoje eu acredito que essa questão seja isso. Ou hoje eu acredito que essa verdade é assim. Amanhã pode ser diferente. E aí eu vou olhar para trás e vou só ver o meu conceito antigo como uma grande foto que tem ali a sua data. Ah, ontem eu acreditei que era daquela forma. E isso vai criando na gente, ou no tempo em que a gente vive, uma grande crise de verdade. O que é a verdade? Não existe mais, então, um conceito fixo que é atemporal e que serve para qualquer lugar. Será que não existe mais essa verdade? E aí criou-se um outro tema, um outro conceito a partir desse, da modernidade líquida, que é a questão da secularização, onde a instituição religiosa acaba perdendo força dentro da sociedade. A religião, que antes era detentora dessa verdade absoluta, que dizia o que era verdade ou o que não era dentro de uma sociedade, seja uma verdade moral, conceitual, teológica, ela perdeu essa força e caiu então para um ambiente particular. Agora não é mais, a religião não é mais um assunto público, mas se torna um assunto particular. É aquela questão da sua verdade. A religião agora é uma verdade sua, construída particularmente. E aí nós temos, então, a partir dessa secularização, uma perda da religião e da instituição. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem uma perda da nossa espiritualidade. É um paradoxo isso do nosso tempo. Ao mesmo tempo que a religião, como instituição, perde espaço na sociedade e vai para um ambiente mais particular, ao mesmo tempo há um crescimento por essa busca de verdades espirituais. Né? O ser humano parece que percebe que os conceitos e os conceitos científicos e as verdades que a ciência e a academia dizem não suprem a totalidade do ser humano. E eles acabam participando ou buscando uma verdade no transcendente, seja ela qual for. Não há mais a instituição, mas há uma busca desesperada quase do ser humano por alguma verdade que transcenda aquilo que ele pode ver e aquilo que ele pode tocar. Nesse sentido, então, nós vivemos numa crise da verdade e do que é realmente verdade. E qual é a nossa verdade, ou qual é a verdade de fato, no ambiente e na nossa vida espiritual, principalmente. Dentro disso, dessa introdução que eu fiz sobre o nosso tempo, eu queria trazer um versículo para a gente começar a conversar. Se você não tem aí uma Bíblia, basta fazer aqui um sinalzinho que a nossa equipe de recepção ali com o Marquinhos vai fazer chegar até você aí algumas Bíblias. Eu queria trazer o versículo de João, capítulo 16, versículo 12. João 16, versículo 12. Antes da gente ler esse versículo, eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Nós vamos ter um tempo de oração. Senhor Deus, nós estamos diante aqui da Tua palavra e a esperança do nosso coração é que o Teu Espírito Santo possa, de fato, falar conosco, que o texto que a gente vai ler, que esse texto possa saltar da Bíblia, saltar do papel e realmente fazer algum sentido na nossa mente, que possa descer para o nosso coração, aquecer o nosso coração e que de fato possa se transformar em vida prática na nossa semana, no decorrer da nossa vida. Que seja assim, essa é a esperança do nosso coração. Amém. João capítulo 16, verso 12, diz assim: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Será que você pode ler junto comigo? Está projetado aqui na tela. Vamos ler todos juntos? Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Essa é a palavra de Jesus.
ele está no seu discurso de despedida, falando sobre o Espírito Santo que irá ser derramado sobre a igreja depois que Jesus for assunto aos céus. Quando ele for, ele iria enviar esse Espírito, e aqui é o Espírito da verdade. E quando ele vier, ele os guiará a toda a verdade. É interessante perceber desde já que a forma que a igreja tem de proclamar a verdade ou de influenciar a sociedade não é pela força, seja ela força econômica, seja ela força jurídica, força legal, força política, nenhum tipo de força. Mas é pela ação subversiva do Espírito Santo através da sua igreja. Isso a gente precisa entender desde o início. Há muita gente, inclusive, com esse conceito que tem se falado muito, inclusive a gente fez um fórum aqui sobre esse conceito de laicidade do Estado, né? É evidente que nós, cristãos, podemos e devemos ser a favor dessa questão da laicidade. Até porque a maneira que nós temos de divulgar a verdade não é pela força jurídica. Nós não podemos e não devemos, e essa nunca foi a proposta do cristianismo, influenciar a sociedade pela força jurídica. Apesar de que as leis elas podem contribuir sim com aquilo que é realidade do reino de Deus. É claro que sim, mas essa não deve ser a força de influência da igreja. A força de influência da igreja deve ser pelo Espírito Santo atuando em cada crente, fazendo com que cada crente possa ser um melhor cidadão, um melhor crente, um melhor ser humano. E aí sim influenciar uma sociedade caída, uma sociedade pecadora, assim como todos nós, porém que já temos o Espírito Santo de Deus. Aí sim nós devemos influenciar uma sociedade. Clinton já mencionou aqui algumas vezes um livrinho muito interessante, eu não li ainda, estou na fila ali para pegar emprestado com o Clinton, mas pela citação dele aqui, algumas vezes nós já percebemos aquele livrinho que conta a história da igreja e como o mundo se tornou um mundo melhor pela influência dos cristãos. E como isso de fato é verdade. Pela influência de cristãos que tratavam bem os da sua comunidade e com amor aqueles que ainda nem fazem parte da comunidade, como isso se tornou e se multiplicou em políticas públicas, em coisas em ações de amor ao outro, e como isso sustentou de fato a humanidade como um todo. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não uma lei, não uma força econômica, uma força política, mas o Espírito da verdade o guiará a toda a verdade. Eu queria comentar um pouquinho também um outro texto que está lá em 1 Coríntios 2, 12 a 14. Esse texto é um texto muito interessante. Veja só o que ele diz sobre essa questão. Nós, porém, Paulo falando à igreja de Corinto, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Veja só que contraste interessante Paulo vai construindo aqui. Ele coloca primeiro a questão do espírito do mundo. Nós não recebemos ali o espírito do mundo. É um lado negativo da história. E quem recebeu esse espírito do mundo, como é que age? Age com as palavras ensinadas por sabedoria humana. Está desse lado negativo da história. Depois, eles não têm o espírito. Mais uma vez, porque eles não têm o espírito, eles não aceitam as coisas que vêm de Deus, do Espírito de Deus. E por último, eles são loucura. E depois, eles não são capazes de entender.
A loucura aqui, gente, não tem um sentido assim de doido, não. Mas loucura no sentido de que não faz sentido para eles. Não tem como entender, é loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Esse é um lado, é o lado negativo do texto. Mas existe o lado positivo. É o lado que fala do Espírito que procede de Deus. Esse sim, os coríntios e Paulo e nós recebemos. O Espírito que procede de Deus. Eles são capazes de entender as coisas que vêm de Deus. Depois, são capazes de falar sobre elas. Não só de entender, mas de falar. E eles falam as palavras que são ensinadas pelo próprio Espírito. E depois eles interpretam essas verdades. E por último, eles discernem espiritualmente. Veja só, aqueles que recebem o Espírito são capazes de entender, são capazes de falar, são ensinados pelo próprio Espírito, são capazes de interpretar as verdades espirituais e capazes de discernir espiritualmente as coisas. Veja que há aqui um contraste sobre o que ele está falando, sobre o que é essa verdade. Eu acredito que o centro do tema aqui desse texto é as Escrituras. Veja que naquele tempo, aquilo que eles falavam, interpretavam, era a palavra dos apóstolos. A igreja recebia as cartas e reconhecia como cartas realmente autênticas e que tinham alguma validade doutrinária, as cartas que os apóstolos escreviam. E muitas dessas cartas nós temos hoje em nossas mãos, a Bíblia Sagrada de Deus. São essas verdades aqui que o texto de Paulo se refere, as verdades que ele ensinava, o Antigo Testamento, a base escriturística que eles tinham lá no Antigo Testamento, que Paulo leu, que sabia, que era um grande estudioso e que ensinou à igreja como de fato deveria se ler essas escrituras do Antigo Testamento. Isso tudo fazia parte dessa verdade, desse conteúdo da mensagem de Paulo. E nesse sentido, então, nós temos aqui dois lados nesse texto, né? Os espirituais e aqueles que não têm o Espírito, usando as palavras exatas que Paulo utiliza aqui no texto. Ele está dizendo, então, um esqueminha para a gente entender o que Paulo está querendo dizer. Ele está dizendo que os que não têm o Espírito Santo olham para as Escrituras e eles acham que as verdades que estão ali nas Escrituras são loucura. Eles não conseguem entender de maneira nenhuma. É loucura, não faz o menor sentido aquilo para eles. Mas aqueles que são espirituais enxergam a Escritura e, de fato, reconhecem nas Escrituras a verdade. E é aqui que a gente começa a ser um pouquinho ou fora do politicamente correto. Porque dizer que alguém olha para as Escrituras e dizer ali está a verdade é complicado. Pelo menos no tempo em que a gente vive hoje, onde cada um tem uma verdade. Seria melhor se a gente dissesse assim, os espirituais olham para a Bíblia e reconhecem uma verdade. Mas não. O que Paulo está dizendo aqui é que eles reconhecem a verdade. A Escritura é a verdade. E veja só alguma citação aqui do Blaise Pascal. Submissão e uso da razão. Eis em que consiste o verdadeiro cristianismo. O último passo da razão é reconhecer que existe uma infinidade de coisas que a supera. Se a razão não conhece isso, não reconhece isso, ela é fraca. Se as coisas naturais a superam, que dirá as sobrenaturais? Veja que ele está dizendo e ajudando a gente a entender que a fé e o cristianismo, eles não estão anulando de forma nenhuma a razão. Mas ele está dizendo que existe alguma coisa ainda mais poderosa que a razão. Existe alguma coisa que caminha ainda mais longe que a razão. Que a razão é muito útil até determinado limite. Há outras coisas que vão além da razão e que a razão não consegue explicar. E aqueles que vão apenas com a razão, olham para a Escritura e dizem, isso é loucura. A partir daqui é loucura. Não dá para entender. Mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que reconhecem o Espírito, aqueles que têm o Espírito, eles vão além. Eles vão um passo além. Eles reconhecem que existe alguma coisa além.
eles se submetem ao Espírito Santo de Deus, nesse percurso que o Espírito Santo de Deus propõe a todo cristão. Esse é o conceito que na teologia a gente chama de iluminação. Um conceito muito caro aos reformadores, principalmente para Calvino. Veja só como é que Calvino entendia a Bíblia e como o cristão deve ler a Bíblia. Olha o que ele diz aqui. Porque somente Deus pode dar correto testemunho de suas próprias palavras. Então essas palavras não irão obter crédito completo nos corações do homem, até que sejam seladas pelo testemunho interno do Espírito. O mesmo Espírito, portanto, que falou pela boca dos profetas, precisa penetrar nos nossos corações, de modo a nos convencer que eles transmitiram fielmente a mensagem e que foram divinamente confiados. Veja só. Ele está dizendo que existe um único Espírito e que esse Espírito atua de forma diferente em várias épocas. Primeiro, o Espírito Santo atuou no registro dessas verdades. A homens fiéis, idôneos, a verdade foi confiada aos apóstolos, aos profetas, sacerdotes, gente comprometida com Deus, que escreveu as Escrituras. Isso, na teologia, tem um nome de inspiração. Mas o mesmo Espírito também atuou na preservação desses documentos, que é o que na teologia a gente chama de providência. Pela providência de Deus, os documentos que foram escritos há mais de 2000 anos atrás foram preservados, muitos deles com uma qualidade impressionante, originais. Veja só, e ele atua também no entendimento, não só no registro, na preservação, como também no entendimento. Na teologia a gente chama esse processo e essa ação do Espírito de iluminação. A mesma verdade que alguém há muito tempo atrás escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, esse mesmo Espírito hoje, quando a gente pega as Escrituras e lê esse texto escrito há tanto tempo atrás, atua na gente daquele mesmo jeito, para que a gente possa entender essa verdade. Veja que maravilha, não é isso? Veja que conceito espetacular do Espírito, que ação espetacular do Espírito Santo de Deus, que é um ser atemporal e que guia a história, que constrói a história como bem quer. A partir disso, então, surge uma importante pergunta. A gente viu, então, que o Espírito está atuando na Escritura para nos trazer a verdade. No entanto, qual é esse conteúdo? Que conteúdo é esse que é transmitido pelo Espírito Santo como a verdade? Qual é a verdade que o Espírito testifica pelas Escrituras no nosso coração? Que verdade é essa? Qual é essa verdade que se uma pessoa que não tem o Espírito, como a gente viu Paulo falando aos Coríntios, pegar a Bíblia, ler, ele vai achar loucura. E alguém que tem o Espírito Santo vai ler e vai achar que isso é uma verdade tremenda, poderosa. Que verdade é essa que o Espírito Santo coloca no nosso coração? Qual é a verdade que ninguém que ainda não tem o Espírito não pode entender? Será que seriam verdades com relação às decisões que nós temos na nossa vida, no nosso cotidiano? Eu preciso decidir uma coisa amanhã ou essa semana. Será que é essa a verdade que o Espírito testifica? Apesar de que, sim, o Espírito ajuda nas nossas decisões, mas uma pessoa que não tem o Espírito também tem a capacidade e pode ser orientado de alguma forma a decidir. E decidir bem o que deve fazer da sua vida. A pessoa que não é cristã, não conhece a Bíblia ou não tem nenhum relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, pode decidir a sua vida com facilidade. Será que tem a ver também com as questões doutrinárias da Bíblia? Do tipo, será que eu devo ser batizado por imersão, ou mergulhando, ou com pouca água, com muita água?
Como é que eu devo ser batizado? Ou eu sou predestinado, eu não sou predestinado? Será que são essas verdades que o Espírito Santo de Deus comunica ao nosso coração? Acredito que essa também não é a verdade, apesar de que o Espírito pode também atuar nesse processo. Mas existem estudiosos da palavra de Deus, gente, teólogo, graduado, que nem são crentes. Pessoas que não têm nenhum tipo de relação íntima, pessoal com Deus, mas são doutores de Bíblia e podem nos dar aula de Bíblia aqui sobre esses assuntos polêmicos da doutrina cristã. Que verdade é essa? Que só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus podem nos comunicar. Seriam verdades sobre a moral, sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado, a maneira santa de se viver? Mais uma vez eu digo, claro que o Espírito Santo atua nesse processo do convencimento e do que nós devemos fazer ou não, sim. Mas também nós conhecemos pessoas que não são crentes e que têm um comportamento exemplar. E que na questão ética e moral é muito melhor do que muita gente que está dentro da igreja e que possui o Espírito Santo de Deus. O que é que o Espírito convence ao homem e que aquele que não tem um Espírito não pode, de maneira nenhuma, ser convencido dessa verdade? Eu acredito que existem pelo menos aqui duas coisas, dois conteúdos dessa verdade que só quem tem o Espírito Santo pode perceber. Estão curiosos? Não? Então, consegui. Primeiro, a verdade sobre o homem. A verdade sobre o homem. Isso eu diria mais. O Espírito responde a essa perguntinha tão importante e que os filósofos se debruçam sobre ela desde que existe filosofia. Quem sou eu? Quem sou eu? Existe uma historinha do Schopenhauer. Os filósofos alemães, eles nessa época, eles se vestiam quase como um mendigo, né? E eram andarilhos, andavam assim. E num dia o Schopenhauer estava deitado no banco da praça e um policial passou e disse, confundiu ele ali com um andarilho qualquer. E ele perguntou assim, senhor, o que o senhor está fazendo aí deitado no banco da praça? Quem é você? E aí o Schopenhauer disse, por Deus, é o que eu quero saber. É só o que eu quero saber. Quem sou eu? Quem sou eu? Existe um outro doutor aqui chamado Douglas Coupland, não sei se é assim que escreve, ou que é assim que se fala, mas ele foi quem deu esse nome, quem deu esse nome à geração X. Né? Ele que criou esse nome, né? Essa nomenclatura, a geração X. Muita gente já está se falando aí até da geração Z, né? Já passou a Y, agora é a Z. Mas ele que criou lá no início, né? O que deu origem à série, foi esse cara aqui. E veja só o que ele diz sobre essa busca do ser humano, por saber quem sou eu. As pessoas não têm um nome, elas são uma geração X. O que torna os seres humanos humanos? Nós sabemos qual é o comportamento dos cachorros. Eles fazem coisas de cachorro, correm atrás de pedaços de pau, colocam a cabeça para fora das janelas dos carros em movimento. O que seria exatamente aquilo que os seres humanos fazem que é especificamente humano? Qual é o você de você? Qual é o você verdadeiro? Essa é a grande pergunta. Essa é uma grande pergunta. Eu acredito que o Espírito testifica acerca dessa verdade no coração do homem. Quem é você? Quem tem uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus é capaz de responder satisfatoriamente essa pergunta. Quem sou eu? Veja o que o Espírito Santo comunica ao nosso coração. E aqui eu corro o risco de ser contraditório no meu discurso, porque eu digo que só quem
possui uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus, é capaz de entender essa verdade. Mas eu estou aqui como alguém, um agente externo a você, tentando te explicar essa verdade. Eu digo, isso só irá fazer sentido a você se quem estiver falando ao seu coração, de fato, for o Espírito. E não somente eu falando aqui. Por isso eu corro o risco de ser contraditório aqui em meu discurso. O Espírito testifica no coração do homem que existe um grande paradoxo, que nós somos um grande paradoxo. Só aí já é complicado. Paradoxo é aquelas coisas que parecem que são contraditórias, mas não são. Elas conseguem conviver. Veja só quais são essas duas verdades. Primeiro, o homem existe, segundo as palavras do John Stott, ele contém glória. E qual é a grande glória do ser humano? A glória do ser humano é que ele é uma criatura diferente de todas as outras criadas, porque ele é criada à imagem e semelhança de Deus. Essa é a glória do ser humano. Ele é criado à imagem de Deus. Veja só, o ser humano, ele tem a capacidade de um pensamento racional. Ele tem a capacidade de uma escolha moral. Ele tem a capacidade criativa, artística. Ele também tem a capacidade de se relacionar socialmente, de amar as pessoas. E ele também tem uma capacidade de adoração. O homem é capaz de adorar a Deus e na sua adoração, ser parecido com esse Deus. Um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Mas também, o homem também tem a sua vergonha. E a vergonha do homem é que ele é um ser pecador. E sendo um ser pecador, tudo aquilo que ele ganhou na glória, ele também é capaz de fazer o contrário. Ele se torna muitas vezes irracional, imoral, destrutivo, egoísta e bestiais. Bestiais aqui não é no sentido pejorativo de besta, não. Mas é porque ele se torna desumano. Uma besta, fera. Se torna desumano. Diferente daquilo que ele foi criado para ser. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Quando o homem se distancia dessa imagem e semelhança de Deus, ele se distancia do que é de fato o ser humano e se aproxima do que é uma besta. E aí pode usar os dois sentidos, certo? Pejorativo e não. Porque ele vai se separando do que de fato ele foi criado para ser. Qual é a verdade que o Espírito comunica ao nosso coração? João 16 diz assim para a gente. João 16, 7 e 8. Jesus falando, se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Até aqui, qualquer um pode entender. Qualquer um pode reconhecer, sem a ajuda do Espírito Santo, que o homem é capaz de fazer coisas boas e o homem também é capaz de fazer terríveis coisas. Mas o que o Espírito faz no coração de cada um é convencer de que você se virou as costas para Deus. Que você tentou uma vida autônoma, sem a ajuda de Deus. Na verdade, o que o Espírito Santo de Deus faz é produzir em nós essa frase. Eu sou um rebelde em busca de autonomia. Não é o mundo é capaz de fazer coisas ruins e coisas boas. Não. O Espírito Santo nos convence do meu pecado. E pecado aqui não é só uma coisa errada que a gente faz, mas pecado aqui é uma essência que nós somos. E essa essência é uma essência de rebeldia, de se virar as costas contra Deus, de falar assim, Deus, eu não preciso do Senhor. Deus, eu sei viver sem a sua ajuda.
Deus, eu sei gerenciar a minha vida, eu sei o que é melhor para mim, eu sei como eu devo agir, como eu não devo agir, eu não preciso das suas instruções, eu não preciso dos seus conselhos, eu sei viver da forma que eu quero. E isso é a liberdade do ser humano. O ser humano sem o Espírito pensa. Mas aquele que tem o Espírito Santo é capaz de dizer assim, não, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu virei as costas para Deus e que eu preciso desse Deus. Essa é uma primeira verdade que o Espírito Santo de Deus comunica ao meu coração e ao seu coração. E que se a gente não tiver esse Espírito de Deus, a gente pode até reconhecer que somos capazes de fazer coisas boas e coisas ruins, mas de maneira nenhuma nós vamos trazer isso para o nosso coração, e isso gerará em nós arrependimento diante de Deus, quebrantamento de alma e uma volta ao caminho original. De maneira nenhuma. Mas também existe uma outra verdade acerca do qual o Espírito Santo de Deus comunica ao nosso coração. Não só uma verdade acerca do ser humano, mas também uma verdade acerca de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus. E aí a pergunta não é quem sou eu, mas a pergunta é quem é Jesus? E essa pergunta também é tão antiga quanto a primeira. Quem é Jesus? Veja que ali na Bíblia nós encontramos diversas vezes essa pergunta. Quem é este? Veja, os governantes também que estavam interessados nessa pergunta. Herodes disse, João eu decapitei. Quem, pois, é este? De quem eu ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Herodes, interessado em saber quem era Jesus. Os religiosos diziam assim, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? As multidões que cercavam ali Jesus também estavam interessadas. Eles falavam assim, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, o quê? Quem é este? Quem é este? Os discípulos também estavam interessados. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ali na tempestade, quando Jesus acalma a tempestade, eles perguntam, quem é este? E essa pergunta ecoa no coração das pessoas, e a Bíblia está recheada nos evangelhos dessa pergunta. Quem é Jesus? Até que a gente se depara com um texto fantástico, onde o próprio Jesus pergunta. O próprio Jesus. Veja só, Jesus vai dizer assim, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus perguntando acerca de si mesmo para os seus amigos, os seus discípulos mais próximos. Obrigado. Jesus dizendo assim, olha, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Como é que vocês respondem essas perguntas que estão sendo feitas aí? Quem sou eu? Quem é o Filho do Homem? E aí os discípulos dizem, olha, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros um profeta qualquer. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que sem a revelação do Espírito Santo de Deus, Jesus é mais um dentre muitos. Jesus é mais um. É João Batista, é Elias, ou um profeta qualquer. Isso é o que os outros dizem. Aqueles que ainda não tiveram a revelação do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade. Quem é Jesus? Para quem ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Mais um dentre tantos. Nós temos Buda, temos Maomé, temos Gandhi, Martin Luther King, temos grandes homens bons que viveram e que foram mortos em nome da bondade, de um mundo melhor. Jesus está lá nessa lista, como grandes personalidades, como uma grande lista ali da Times, das pessoas mais importantes da história da humanidade. Mas esse mesmo texto continua. E veja só. E vocês? Perguntou Jesus. E vocês? Quem dizem que eu sou?
E aí vem o Pedrão, né, sempre ele respondendo primeiro que todo mundo. Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E veja só o comentário de Jesus sobre essa afirmação de Pedro. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Alguém só pode dizer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, se o Espírito Santo, de fato, revelar isso no seu coração. Isso não é só uma questão conceitual, dizer simplesmente com os lábios, mas essa afirmação fazer de fato alguma diferença. Jesus, não é só o Filho do homem, como ele começou lá em cima, quem dizem que o Filho do homem é, mas ele também é o Filho de Deus. E numa mesma pessoa há também esse paradoxo. Alguém que é filho do homem, mas também é filho de Deus. Veja o que diz lá em 1 João 4,2. Vocês podem reconhecer o Espírito Santo de Deus dessa maneira, desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Veja que uma hora o Espírito Santo de Deus está revelando a Pedro, porque Pedro disse assim: você é o Filho de Deus. Você é Deus. Mas em João está dizendo, olha, o Espírito é reconhecido porque o Espírito diz que Jesus veio em carne, ele é homem. Ora, também há aqui um paradoxo, e agora não é um paradoxo da humanidade, mas é um paradoxo cristológico acerca de Cristo. Numa mesma pessoa existe aqui um lado divino e um lado humano, ou melhor dizendo, não um lado, mas Jesus Cristo é todo divino e todo humano. E aí, só o Espírito Santo. Porque não há como a gente explicar isso. Os primeiros séculos da igreja, os primeiros 4 séculos da igreja foram, esse foi um tema de profunda controvérsia. Vários concílios existiram e até que se chegou a uma construção, ou se tentou chegar a uma construção redacional sobre esse conceito, sobre Jesus. Como é que Jesus pode ser divino e como é que Jesus é humano? Como é que pode uma coisa dessa? E aí o concílio aí da Calcedônia, em 451, tentou dizer essa verdade da seguinte forma: todos nós, com voz uníssona, ensinamos a fé num só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o mesmo perfeito na divindade e o mesmo perfeito na humanidade. O mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com alma racional e corpo, da mesma substância do Pai, quanto à divindade, e quanto à humanidade, da mesma substância que nós, em tudo semelhantes a Deus, a nós, menos no pecado. Melhorou? Não, né? Porque essa não é uma verdade que a gente chega com raciocínio. Como é que uma pessoa pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? É loucura. Só se o Espírito Santo de Deus, de fato, revelar essa verdade no nosso coração. O Espírito é como um intermediário que nos apresenta quem de fato Cristo é. Eu imagino que o Espírito é como alguém que vai num show de um artista que é fã, que gosta muito. Eu imagino aí um adolescente ir no show do One Direction. Né? Vai lá e assiste de longe lá, né, o seu ídolo e fica ali, nossa, que coisa maravilhosa, um show espetacular, como eu gosto dessa pessoa, é demais, é demais. E aí chega alguém, essas promoções de rádio aí, né, e fala assim, ó, você ganhou agora uma visita ao camarim. E aí a pessoa pega aquela no meio da multidão, uma pessoa que foi sorteada, pega essa pessoa e leva ali ao camarim.
E mais do que isso, pega ali e fala assim, olha, você ganhou não só uma visita no camarim, mas você vai passar aqui uma semana ao lado do seu ídolo, convivendo com ele, e na casa dele, e etc., conhecendo de fato quem é o seu ídolo. Eu acredito que o Espírito Santo é essa promoção, sabe? Claro que, por favor, guardem as devidas proporções. Mas aqueles que não têm o Espírito são aqueles que olham para Jesus assim, caramba, que cara legal esse, fez muita coisa, como ele, né, contribuiu para o bem da humanidade, eu sou fã desse cara. Mas acaba o show, vai para casa, ouve Jesus de longe. Pode até se vestir como ele, parecer com Jesus, mas não tem de maneira nenhuma um relacionamento íntimo com ele. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos pega ali no meio da multidão e diz assim, agora você vai conhecer quem é o seu ídolo. Agora você vai conhecer quem é o seu Salvador. Agora você vai fazer uma visita ali no camarim. O camarim é o nosso quarto secreto, onde nós fechamos a porta e ali estamos eu, o Espírito, o Filho de Deus e o próprio Deus. Ali estamos nós, convivendo com Deus. E nós convivemos uma semana, 2 semanas, 3 semanas, vivemos a nossa vida inteira ao lado do nosso ídolo, experimentando de fato esse grande paradoxo, que é, nós somos glória e vergonha, e Jesus Cristo é Deus e é homem como eu. É alguém que sabe o que é padecer, é alguém que conhece as minhas dores, mas é alguém que pode me ajudar, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Essa é a verdade que o Espírito Santo proclama no nosso coração. A verdade sobre o homem e a verdade sobre Cristo. Nós somos seres que possuímos glória, sim, porque somos a imagem de Deus. E também vergonha, porque caímos, em nós habita o mal, habita o pecado. E Jesus Cristo é um ser divino, sim, é o Filho de Deus, mas Ele é também o Filho do homem, Ele é humano, Ele veio aqui. E como é que essas verdades se relacionam? Como é que uma verdade se relaciona com a outra? E eu acho que aqui é a grande ação do Espírito Santo, a grande verdade que o Espírito Santo comunica ao nosso coração, é essa relação entre a verdade sobre o homem e a verdade sobre Cristo. A verdade é que nós somos criados à imagem de Deus, sim, mas nós caímos e agora nós vivemos também com vergonha. E porque nós caímos, o ser que é divino também precisou se fazer como um homem, se humilhar. E porque ele é humano, ele veio em direção à nossa vergonha. E ele veio em direção à nossa vergonha e ele se fez vergonha por nós. E ele morreu na cruz por nós. E a justiça de Deus foi satisfeita ali no homem Jesus. Mas também o amor de Deus foi revelado em Jesus, porque Ele é divino, Ele é o próprio Deus que se veio, que se entregou, que veio e que morreu por nós. Em Jesus, então, está revelada a justiça e o amor de Deus. Veja que 2 termos tão contraditórios e que muitas vezes a gente não consegue entender como é que um Deus de justiça também pode ser Deus de amor. E esses 2 paradoxos estão contidos em Jesus. Porque Jesus, enquanto homem, ele satisfez a justiça de Deus, porque o homem era quem devia a Deus, era um homem que precisava morrer, e de fato foi um homem que morreu, Jesus. Jesus pagou o preço. Mas Jesus também é Deus, foi o próprio Deus que se deu por nós. Não há maior amor do que esse. O próprio Deus se entregou por nós. Essa é a verdade que as Escrituras testificam através do Espírito no nosso coração. As Escrituras são a questão objetiva. Ali está escrito essa verdade. Mas isso não se torna verdade experiencial, se é que existe essa palavra, de fato, se o Espírito Santo de Deus não atuar na nossa subjetividade. O Espírito Santo de Deus é quem pega a Bíblia e as Escrituras e de fato testifica que ela é a verdade no nosso coração. Eu me lembro de uma citação do C.S. Lewis dizendo que para atravessar um mar,
Para chegar, por exemplo, né, atravessar daqui para a África, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos de um pedaço de papel colorido, que é um mapa, e precisamos, de fato, entrar no mar. Ninguém chega ao outro lado se não tiver um mapa. Você vai se perder no meio do oceano e não vai chegar a lugar nenhum. Ninguém chega a lugar nenhum apenas com um documento. Mas também ninguém chega do outro lado se não entrar no mar e viver a experiência da travessia. É preciso o documento que nos firma, que nos direciona, mas é preciso a experiência de entrar no mar. É preciso a experiência de se entregar nessa jornada. Esse é o convite que o Espírito Santo de Deus faz ao nosso coração. Veja só, de novo aqui o Pascal vai dizer para a gente. Veja só, não é de se admirar ver pessoas simples, creem sem raciocínio. Deus lhe dá o amor a ele e o ódio a si mesmos. Veja por que essas verdades que nós estamos falando, pessoas simples, iletradas, analfabetas, conseguem entender. E talvez cultos, pessoas com doutorado, não conseguem entender. Porque são verdades que são discernidas espiritualmente, nas palavras de Paulo lá de Coríntios. São verdades discernidas espiritualmente. E a verdade é essa, é amor a Deus, porque Deus se entregou por nós, e ódio a si mesmo, porque nós somos pecadores. Não é ódio a si mesmo no sentido psicológico, eu preciso me odiar, não. Mas eu me nego a mim mesmo, carrego a minha cruz, sou entregue à morte, assim como Jesus. Pessoas simples conseguem entender isso. Para a gente terminar e refletir, apenas duas perguntinhas. Como é que você enxerga você mesmo? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Como é que você responde a pergunta, quem sou eu? Você já foi convencido de que não consegue manter um projeto de vida sem Deus? O Espírito já te convenceu disso? De que esse projeto de vida sem Deus é um projeto falido, que não vai adiante, que você precisa realmente desse Deus? E depois, como é que você enxerga a pessoa de Jesus? Quem é Jesus para você? Uma pergunta tão clichê, né? Quem é Jesus para você? Mas que carrega em si tanto significado. Você já foi convencido de que Ele é Deus? E que mesmo não vendo, Ele é fundamental em sua vida, mesmo que você não consiga vê-lo, tocar fisicamente, mas Ele é fundamental na sua vida? Nós vamos cantar uma música que fala sobre isso. Tudo Ele é para mim. Tudo Ele é para mim. Isso pode soar na sua boca como um imenso clichê, esvaziado de significado, sem nenhum tipo de consequência prática na sua vida, ou pode de fato significar tudo para você. Tudo significa, não há nada na minha vida que não esteja afetada por essa verdade, de que Jesus significa muito na minha vida. E que essa resposta, como é que eu me enxergo e como é que eu enxergo Jesus, é uma verdade que precisa ser discernida espiritualmente, a partir do meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus possa de fato fazer essas verdades brotarem no seu coração. Que não seja apenas uma verdade explicada aqui com razão, mas que o Espírito Santo de Deus possa de fato atuar até onde eu não consigo ir, até onde a razão não vai, o Espírito continua. Quando a razão cansa e desiste no meio da corrida, a fé e o Espírito Santo de Deus continua a corrida ainda por muito tempo. Que seja assim nessa noite. Amém.